Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas ferramentas genômicas que, olha, estão mudando o jogo no melhoramento de plantas. São os estudos de associação ampla do genoma, os GEOAS, né? E a seleção genômica, a GS. Para guiar nossa conversa, a gente está usando um material acadêmico bem recente, de um curso de biotecnologia, e a ideia aqui é entender, sabe, como essas abordagens que usam marcadores moleculares ajudam a gente a decifrar e usar a genética para criar plantas melhores e mais rápido. É tipo, sei lá, ter dois GPS diferentes para achar tesouros genéticos. Um que procura os monumentos grandes e outro que mapeia o valor do território todo. Faz sentido. Faz todo sentido. É uma ótima analogia. E o desafio principal para ambas é a complexidade. Complexidade? Como assim? É que muitas características que importam na agricultura, tipo produtividade, resistência à doença, seca, essas coisas não vêm de um gene só, um gene mágico. Ah, claro. São, assim, dezenas, centenas, às vezes milhares de genes, cada um ajudando um pouquinho, sabe? Entendi. Muitos genes com efeito pequeno. Exato. E lidar com essa arquitetura, que a gente chama de poligênica, é o X da questão. E o GWS e a GS, bom, são estratégias diferentes para encarar isso. Legal. Então, vamos começar pelo GWS. A ideia principal, pelo que eu entendi, é usar populações bem diversas, os tais painéis de diversidade. Isso, podem ser coleções de variedades antigas, sabe? Ou populações selvagens, linhagens de programas de melhoramento. O ponto-chave é que elas têm muita variabilidade genética, né? E muitas gerações de recombinação ali no meio. Perfeito. E isso é, assim, um contraste bem grande com o mapeamento genético mais tradicional. O mapeamento por ligação. Que geralmente usa cruzamentos mais controlados, certo? Tipo F2, retrocruzamento. E entre dois pais só. Toda da espécie. E isso impacta a resolução do mapa. E para funcionar, o GWAS depende de um negócio chamado desequilíbrio de ligação, o LD. O que é isso, assim, na prática? Pensa assim, ó. Se dois marcadores, ou um marcador e um gene, estão fisicamente pertinho no cromossomo, eles tendem a ser herdados juntos. Mais do que a gente esperaria só pelo acaso, sabe? Isso é o LD. Ah, tá. Se o alelo A de um marcador quase sempre vem com o alelo B de um gene vizinho, eles estão em LD. Matematicamente quer dizer que a frequência da combinação AB é diferente do que seria se fossem independentes, né? P de A vezes P de B. Entendi. A proximidade física parece a causa mais óbvia. Mas o material fala que tem outros fatores, né? Tem sim. A ligação física é chave, claro, mas não é só isso. A taxa de mutação, a frequência de recombinação naquela região específica. Seleção também? Também. Seleção natural, seleção artificial, feita pelo melhorista, o sistema de acasalamento, se a planta que cruza ou que se autofecunda, isso muda tudo. Nossa, quanta coisa. Deriva genética, se a população é pequena, gargalos populacionais, sabe? Quando a população diminui muito e depois cresce de novo. E um ponto super crítico para o GWAS, a estrutura populacional. Tudo isso mexe nos padrões de LD. E esse LD ele não dura para sempre, né? Vai se desfazendo com as gerações, com a recombinação. Qual consequência disso para o GWAS? A consequência é direta. Afeta a resolução e a estratégia que a gente usa. E em espécies onde o LD decai rápido... Ou seja, só marcadores muito próximos ficam ligados. Isso. Aí você precisa de um monte de marcador, uma densidade altíssima para cobrir o genoma todo e ter chance de achar um marcador perto do gene que você quer. Entendi. Agora, se o LD cai devagar, aí formam blocos grandes, sabe? Onde muitos marcadores, mesmo distantes fisicamente, ainda andam juntos. Como nos exemplos no material, né? Milho e soja. Exatamente. No milho, que é uma planta que cruza muito, alógama, o LD em populações diversas pode acabar em poucos milhares de pares de base. É bem rápido. Nossa! Já na soja, que é mais de se autofecundar, autógama, o LD pode se estender por centenas de milhares de pares de base. Demora muito mais para quebrar. E isso muda completamente o planejamento, imagino. Muda tudo. A estratégia, o custo.
Não dá para usar a mesma abordagem nas duas. A gente visualiza isso naqueles gráficos que mostram a medida de LD, o R², caindo com a distância física. Ou naqueles mapas de calor, que mostram os blocos de LD. Mas aí você mencionou a estrutura populacional, isso complica, né? Se o painel não for homogêneo, tiver subgrupos, isso pode dar resultado falso. Pode, e como pode. É um problema clássico. Imagina que seu painel tem plantas de duas regiões diferentes. Certo. Se as plantas da região A são, sei lá, mais altas, e por acaso também tem maior frequência de um marcador X, o GWAS pode dizer que o marcador X está associado com a altura, mesmo que não tenha nada a ver geneticamente. É só porque a frequência do marcador acompanha a divisão da população. Uma correlação espúria. Eita! E aí? Joga fora os dados? O que se faz? Não, de jeito nenhum. O legal é que a gente usa os próprios dados genéticos para consertar isso. Ah, é? Como? A gente estima essa estrutura populacional a partir dos marcadores. Tem métodos para isso. Um muito usado é a análise de componentes principais, a PCA. PCA? Já ouvi falar. A PCA consegue achar os principais eixos de variação genética na amostra. E, geralmente, esses eixos refletem a ancestralidade, sabe? Se tem grupos diferentes ali. O exemplo da soja no material mostra bem isso. A PCA separando os grupos direitinho. Legal. E essa informação da PCA, ou de outros métodos tipo o structure, que o material cita, vai para o modelo estatístico. Falando nisso, o material foca nos modelos lineares mistos, os LMMs. Qual é a deles? Os modelos mistos são chave aqui. A mágica deles é conseguir separar diferentes fontes de variação que estão misturadas nos dados. Separar o que do quê? Pensa assim. Modelos mais simples focam só no que a gente chama de efeitos fixos, tipo, qual o efeito médio específico de ter o alelo A ou o alelo B naquele marcador que você está testando. Ok. Os modelos mistos, eles adicionam os efeitos aleatórios. Em vez de tentar estimar o parentesco individual de cada planta com todas as outras... Que seria impossível, né? Exato, inviável. A gente modela o background genético geral. É como se cada planta tivesse um valor genético de base que vem da sua família ou subpopulação. O modelo misto não estima cada valor familiar, mas ele estima a variância que essa estrutura toda introduz nos dados. Entendi. Ele captura o efeito médio desse background? Isso. Ele trata esses efeitos de background como aleatórios, como se viessem de uma distribuição estatística. E isso ajuda a limpar o sinal do marcador que a gente realmente quer testar. E o modelo Q plus K, que o material descreve, é um desses modelos mistos para o GWAS. Exatamente ele. O Q geralmente representa a estrutura populacional que a gente estimou lá com a PCA, por exemplo. Ele entra no modelo como um efeito fixo para tirar aquelas associações falsas que a gente falou. Certo. O Q limpa a estrutura. E o K? O K é a matriz de parentesco genômico. Ela é calculada usando todos os marcadores e quantifica o quão aparentado geneticamente cada par de indivíduos é, na real. Ah, o parentesco medido pelos marcadores. Isso. E essa matriz K entra como um efeito aleatório. Ela modela justamente aquele background genético compartilhado, a influência de todos os outros genes que a gente não está testando um por um. Entendi. Então o Q plus K é tipo um filtro duplo. O Q tira o ruído da estrutura da população, o K absorve o ruído do parentesco geral. E aí o efeito real do marcador específico que a gente está testando, o alfa lá, na equação do modelo, pode aparecer de forma mais clara se ele existir de verdade. É interessante como os dados genéticos são usados de duas formas, né? Uma para testar associações específicas e outra para modelar o contexto geral. Exatamente. É bem elegante. E o resultado que a gente vê são os gráficos de Manhattan, aqueles com os pontinhos subindo. Ah, sim, que mostram a significância de cada marcador. Isso. Cada ponto é um marcador. No eixo X está a posição no genoma, no Y está a significância estatística, geralmente menos log 10 do p-valor. Os picos que passam de um certo limite... Um limite bem rigoroso, imagino, por causa dos múltiplos testes. Tem que ser. Correção de Bonferroni, FDR, se não chove falso positivo. Mas os picos que sobrevivem indicam regiões promissoras para investigar. Ok, então o GWAS ajuda a achar esses marcos genéticos importantes. Mas e quando a característica não depende de poucos marcos grandes? E se for resultado de milhares de pequenas contribuições espalhadas pelo genoma?
Como a gente prevê o valor total disso? Aí entra a seleção genômica, a GS. A filosofia aqui é bem diferente. Diferente como? A GS, ela não está tão preocupada em identificar exatamente qual marcador está ligado a qual gene. O foco dela é outro. E qual é? É usar marcadores densos, cobrindo o genoma inteirinho, para construir um modelo estatístico que consiga prever o valor genético total de um indivíduo para uma característica complexa. É uma abordagem mais holística. Então, em vez de caçar o gene específico, a GS tenta prever o desempenho final da planta com base em todo o genoma dela. Precisamente. E a grande promessa da GS, o que todo mundo busca com ela, é acelerar o melhoramento genético. Acelerar como? Principalmente diminuindo o intervalo entre as gerações de seleção. Pensa comigo, se eu consigo prever com uma boa acurácia quais são as melhores plantas ainda jovens, só olhando o DNA delas. Sem precisar esperar anos para medir no campo. Exatamente. Eu posso selecionar essas plantas e cruzá-las muito mais cedo. Isso aumenta o ganho genético por unidade de tempo, por ano. É um impacto enorme na eficiência do melhoramento. Faz sentido. E como funciona esse processo na prática? O material fala de população de treinamento, de teste, de seleção. Isso, são as etapas-chave. A população de treinamento é a base de tudo. Ali você tem indivíduos com os dois tipos de dados: genótipo, os marcadores, e fenótipo, a característica medida, tipo produtividade, altura, etc. É com essa população que você ensina o modelo. Exato. A gente usa essa população para treinar um modelo estatístico, para ele aprender a relação entre os padrões de marcadores e o desempenho. Basicamente, o modelo estima o efeito de cada marcador naquela população. E a população de teste? Bom, frequentemente a gente usa uma parte da população de treinamento ou uma população separada que também tenha genótipo e fenótipo para validar o modelo, para checar se ele está prevendo bem mesmo. Como vocês medem isso? A gente calcula a correlação entre o valor que o modelo previu, que a gente chama de GEBV, GEBV? valor genômico estimado de melhoramento. A gente correlaciona esse GEBV com o valor que a gente observou na prática, o fenótipo ou outra estimativa do valor genético. Entendi. E a população de seleção? Essa é a população onde a mágica acontece. São os candidatos a serem os pais da próxima geração. Deles, a gente só precisa ter o genótipo, os marcadores. Ah, não precisa medir o fenótipo neles. Idealmente, não em todos, ou não extensivamente. A gente aplica o modelo que já foi treinado e validado, calcula o GBV para cada um deles, e aí seleciona os melhores com base nessa predição genômica, e cruza eles. Nossa, isso realmente pode acelerar as coisas. Mas quão boa é essa predição? O material diferencia acurácia de habilidade preditiva. Tem diferença? Tem. É um detalhe técnico, mas importante. A acurácia na teoria seria a correlação do GBV com o valor genético verdadeiro da planta. Que a gente nunca sabe qual é, né? Exatamente. Na prática, a gente não conhece o valor verdadeiro. A gente só consegue estimar isso em simulações. O que a gente mede na prática é a habilidade preditiva. Que é a correlação do GBV com o quê? Com o fenótipo observado ou com alguma outra estimativa do valor genético que a gente consiga calcular, tipo EBV. É a habilidade preditiva que a gente usa para validar um modelo no mundo real. E geralmente a gente estima isso usando validação cruzada, para ter uma medida mais robusta, mais confiável. Certo. E o que faz essa predição, essa habilidade ser boa ou ruim? O que mais influencia a acurácia da GS? Olha, são vários fatores, e eles interagem bastante. O nível de LD entre os marcadores e os genes de verdade, os QTLs, ainda é importante, e a densidade dos marcadores também. Faz sentido. E a população de treinamento? Fundamental. O tamanho dela importa sim, mas mais importante ainda é a composição. Ela precisa ser grande, diversa o suficiente, mas, e isso é crucial, ela precisa ter um bom grau de parentesco com a população onde a gente vai fazer a seleção. Por quê? Porque senão os efeitos dos marcadores que o modelo estimou na população de treinamento podem não valer para a população de seleção, entende? A relação genética tem que existir. Ah, claro. Que mais? A heredabilidade da característica. Se a maior parte da variação que a gente vê for por causa do ambiente e não da genética, a GS não vai conseguir fazer milagre, né? Lógico.
E a própria arquitetura genética da característica. Quantos genes estão envolvidos, os efeitos deles são pequenos e distribuídos, ou tem alguns com efeito maior? Isso tudo influencia o quão bem a GS funciona. O material até pergunta uma coisa interessante. Para melhorar a predição, vale mais a pena investir em mais indivíduos na população de treinamento ou em mais marcadores? Tem resposta para isso? E essa é a pergunta de $1 milhão. Não tem resposta simples, sabe? É um balanço que depende muito do contexto, da espécie, da característica. Mas qual a tendência? Geralmente, aumentar a população de treinamento ajuda sim. Mas, como disse, a qualidade e o parentesco importam mais que só o número bruto. Às vezes, adicionar indivíduos muito distantes geneticamente pode até piorar a predição. Curioso. E os marcadores? Quanto aos marcadores, a estratégia mais comum é começar com muitos, uma densidade bem alta, e depois testar se dá para reduzir esse número sem perder muito na habilidade preditiva. É uma questão de custo-benefício também. Achar o ponto ótimo é parte da arte. Entendi. E tem um desafio estatístico grande na GS, né? Que é ter muito mais marcadores do que indivíduos. O tal do P maior que N. Exato. O famoso P maior que N. P é o número de marcadores, as variáveis preditoras, e N é o número de indivíduos, as amostras. Em GS, a gente facilmente tem, sei lá, dezenas ou centenas de milhares de marcadores para talvez alguns milhares de indivíduos. E isso é um problemão para a estatística tradicional, certo? É um problemão. Modelos clássicos, como a regressão linear comum, mínimos quadrados ordinários, eles piram nesse cenário. Eles sofrem do que a gente chama de overfitting. Overfitting? É. O modelo fica tão complexo por ter tantas variáveis, marcadores, que ele começa a se ajustar ao ruído aleatório dos dados da população de treinamento, em vez de capturar o sinal biológico real. Aí, quando você vai usar esse modelo para prever em dados novos, ele falha miseravelmente. Então, como a GS resolve isso? Aí entram os métodos estatísticos mais sofisticados, que foram desenvolvidos justamente para lidar com o X-modelo N. O material foca bastante nos métodos baseados em BLOOP. BLOOP. Melhor predição linear não viesada, né? Isso. Tem o Ridge Regression BLOOP, o RR-BLOOP, e o Genomic BLOOP, o G-BLOOP. São muito populares e eficazes. E como eles funcionam, basicamente? O GR-BLOOP, ele parte de uma premissa. Ele assume que todos os marcadores têm algum efeito sobre a característica, mas que esses efeitos são pequenos e aleatórios. E, crucialmente, ele assume que a variância desses efeitos é a mesma para todos os marcadores. Todos contribuem um pouquinho igual. Não exatamente igual no efeito, mas a variância do efeito é a mesma. Essa premissa permite que o método encolha as estimativas dos efeitos dos marcadores. Ele puxa os efeitos para perto de zero, controlando aquele overfitting. Evita que algum marcador capte ruído demais só por acaso. Entendi. E o G-BLOOP? O G-BLOOP aborda a coisa de um jeito um pouco diferente, mas chega num resultado parecido. Em vez de modelar o efeito de cada marcador, ele modela o valor genético do indivíduo como um todo, como sendo aleatório. Foca no indivíduo. Isso. E para fazer isso, ele usa aquela matriz de parentesco genômico, a K ou G, que a gente já falou, calculada a partir de todos os marcadores. Essa matriz K captura o parentesco realizado, o que a gente observa de fato nos marcadores, entre todos os pares de indivíduos. Isso também controla o overfitting? Controla, porque ele usa a informação do genoma inteiro para estimar o valor de cada indivíduo baseado nas relações de parentesco. E o mais interessante é que, apesar de parecerem abordagens diferentes, o RR-BLOOP e o G-BLOOP são, sob certas condições, matematicamente equivalentes. Dá para derivar um do outro. Uau! E tem outros métodos também, né? O material cita laço, métodos bayesianos, machine learning, mas o G-BLOOP e o RR-BLOOP ainda são muito usados. São, sim, muito usados. Na prática, como até o exemplo do trigo no material mostra, eles frequentemente têm um desempenho tão bom quanto métodos bem mais complexos. E por que isso? Provavelmente porque a premissa deles, de muitos genes com pequenos efeitos, se encaixa bem na arquitetura de muitas características quantitativas. Além disso, eles são computacionalmente mais eficientes que alguns métodos bayesianos ou de machine learning, e se baseiam numa teoria estatística super bem estabelecida, a de modelos mistos.
Então eles continuam sendo, assim, os cavalos de batalha em muitos programas de melhoramento. Certo. Então, para a gente amarrar as pontas, se a gente fosse resumir a diferença estratégica entre GWAS e GS para um melhorista, o que a gente diria? Olha, eu diria assim, se o seu objetivo principal é entender a base genética de uma característica, sabe? Encontrar genes específicos, talvez com efeitos maiores, para usar numa seleção assistida mais focada, ou até para pensar em engenharia genética, aí o GWAS é a ferramenta. Ele está buscando os picos no mapa genético. Certo. O GWAS é para investigar, para descobrir. Isso. Agora, se o seu objetivo é maximizar o ganho genético para uma característica complexa, dessas influenciadas por um monte de gene pequeno, e principalmente se você quer acelerar o ciclo de seleção, aí a GS é provavelmente a melhor aposta. Porque ela foca na predição do valor total, né? Exato. Ela não está tão preocupada com os picos individuais, mas sim em prever o mérito genético agregado, o valor total do genoma para aquela característica. Entendi. Então, o GWS para dissecar a genética, GS para prever e selecionar em massa. É uma boa forma de colocar. O GWS brilha na identificação de alvos. A GS brilha na predição e na aceleração do melhoramento, especialmente para características quantitativas. São ferramentas complementares, na verdade. A tabela no material até compara outros pontos. De diversidade, recombinação pouca versus histórica, alelos poucos versus muitos, densidade de marcadores, poder de detecção, resolução para achar o gene. Exatamente. Mostra bem essas diferenças de foco e aplicação. E pensando no futuro, a GS parece incrível, mas quais são os próximos passos, os desafios que ainda existem? Tem muita coisa ainda para refinar, para melhorar. Um desafio grande é incorporar melhor os efeitos não aditivos nos modelos. Tipo dominância, epistasia? Isso. Dominância entre alelos de um mesmo gene, epistasia que é a interação entre genes diferentes. Os modelos atuais de GS são majoritariamente aditivos. Capturar essas interações é complexo, mas pode aumentar a acurácia para certas características. Que mais? Usar informação de haplótipos, que são combinações de marcadores herdadas juntas, em vez de só marcadores individuais. Isso pode capturar melhor o LD e a informação genética local. Otimizar o tamanho e a frequência de atualização das populações de treinamento também é uma área ativa de pesquisa. E a interação com o ambiente? Fundamental. Desenvolver modelos que integrem múltiplas características ao mesmo tempo e que levem em conta a interação genótipo-ambiente, GXZ, como a planta se comporta em diferentes locais, diferentes anos. Isso é a fronteira atual. Fazer predições que sejam mais realistas e úteis em cenários diversos. Muita coisa interessante pela frente, então. No fim das contas é isso. GWAS e IGS são como lentes diferentes para a gente olhar o genoma, né? Exato. Uma lente com super zoom para focar em detalhes específicos e outra com uma visão mais panorâmica, capturando o potencial total. As duas são ferramentas muito poderosas que estão, de fato, mudando a cara do melhoramento genético. Sem dúvida nenhuma. E sabe, pensando nesses desafios, especialmente na questão da epistasia, das interações complexas que a gente mencionou, fica uma reflexão. Qual? À medida que esses modelos de GS ficam mais sofisticados, que eles conseguem capturar melhor não só o efeito individual de cada gene, mas como eles interagem em rede para gerar uma característica, será que a nossa própria definição do que é uma característica genética não começa a mudar um pouco? Como assim? Talvez a gente esteja saindo da era de mapear o gene para a característica X e entrando numa era onde a gente mapeia redes genômicas complexas para a resposta Y. Entende? É uma mudança de perspectiva sobre como o genoma realmente funciona e como a gente o estuda. É algo para se pensar.